Olá, queridos! Aqui é Cíntia Albuquerque. Este é o canal Aprendiz do Caminho Infinito. Nós falaremos hoje sobre sofrimento. Para falar sobre sofrimento, eu estive meditando sobre a ideia que Joel sempre nos mostra de que Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom. Então, se a gente conseguir partir da premissa de que Deus é o único Criador de todas as coisas, e sendo Deus bom, e sendo Deus imenso e infinito amor, sendo Deus perfeito, tudo que Deus criou tem que ser exatamente como Ele, a sua imagem e semelhança. Então tudo que Deus criou é bom e eu faço parte desta criação. Será que nós conseguimos? Será que nós aceitamos isso? Por que eu pergunto, né, gente? Porque na realidade nós pensamos que aceitamos, mas quando chegam as situações das nossas vidas, nós nos esquecemos completamente disso. Mas hoje nós vamos nos segurar nessa verdade. Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom. Se eu aceitei isso, a minha próxima pergunta é: então de onde vem o sofrimento? De onde vem essa dor física, essas doenças? Se Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom, e eu estou fora disso, fora desse universo divino, eu devo provavelmente estar me identificando com algo à parte de Deus. Será que não é isso? A gente deve avaliar isso dentro da gente. Com o que eu estou me identificando? O que eu estou aceitando como verdade para mim? Que está, então, manifestando alguma coisa que não foi feita por Deus. Porque se eu estivesse manifestando aquilo que Deus criou, obviamente eu não estaria manifestando dor, sofrimento, depressão, a angústia, separação. Então certamente eu estou me identificando com algo que não é verdadeiro. Porque toda verdade, ela permanece, ela é eterna. Se o corpo está modificando, significa que ele não está na verdade. Então o que é que eu estou querendo dizer? O que é essa identificação com algo que não foi criado por Deus? O que é isto? O corpo que eu estou vendo, o corpo que eu sinto, o corpo que eu vejo, aquele que eu penso que sou eu, aquele que eu olho no espelho e digo, este sou eu, certamente não está identificado com a ideia divina, não é uma expressão do ser divino que eu sou. É por isso que este corpo está sofrendo. Se eu estivesse identificada com a verdade, eu ia conhecer o meu corpo como algo eterno, infinito e incapaz de sofrer. Então, obviamente que nossa mente não pode aceitar que este corpo que eu estou vendo não representa a realidade. A minha mente é incapaz de aceitar isso, porque a minha mente ela é baseada num conjunto de informações
é como um computador que simplesmente joga os dados ali, né? E aceita aquilo que foi colocado lá como verdade. Para que a gente conheça a verdade, é necessário que a gente comece a conhecer a Deus dentro de nós. E que a gente comece a se identificar com o nosso ser invisível. Então, se Deus criou todas as coisas, e tudo que Deus criou é bom, por que quando o meu corpo dói, eu aceito isso como verdade? Se eu tivesse realmente fé de que Deus me criou, que eu não estou à parte dele, mas que ele vive a minha vida. Se eu tivesse fé e certeza de que tudo que Deus criou é bom, quando chegasse uma sugestão de dor, eu teria que questionar e perguntar assim: de onde veio isso? Não pode ter vindo de Deus, porque tudo que Deus criou é bom. A questão é que nós vivemos toda a vida sem este questionamento. Se Deus criou todas as coisas, não existe nada a parte de Deus. De onde vem isso que está me ferindo? Algumas pessoas aceitam a ideia de que Deus está te trazendo algo que está te ferindo. E se você aceitar isso, então você não aceitou a ideia de que tudo que Deus criou é bom. No entanto, essa coisa que eu estou aceitando como realidade, ela não foi criada. Porque se ela tivesse sido criada realmente por Deus, ela existiria como realidade e nunca poderia ser transformada. Então, se o meu corpo hoje está doente e amanhã ele pode ficar saudável outra vez, significa que eu apenas passei um período pela inverdade. Eu passei um tempo na ilusão de que eu estava vivendo num corpo material que estava sofrendo. Isso na realidade não foi criado. Se eu criei isso com a minha própria mente, com certeza eu criei ilusões, porque tudo que é criado em realidade tem que permanecer para sempre. Então, vamos continuar nessa meditação que nós estamos fazendo juntos. Vamos continuar nesse entendimento de que eu aceito agora que Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom, mas eu não estou me identificando com a minha realidade. Eu estou me identificando com um ser falso, com um ser imaginário. E este é o ser que sofre. O nosso ser verdadeiro, ele não tem picos de alegria, porque não existe nada para ele, para que ele ganhe. Não existe nada que falte nele para que ele alcance. Ele está apenas em plena satisfação o tempo inteiro. No entanto, o meu olho não está nesse ser. O meu olho está para fora e para um corpo material. E aí está o sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento habita nessa ideia. A identificação com um falso ser. O corpo em si jamais pode doer ou adoecer, porque o corpo é morto. Se você disser que o corpo adoeceu, é a mesma coisa de você dizer que a sua roupa adoeceu.
No entanto, quem está doente é a sua mente, que manda mensagens para o seu corpo, para que ele reaja de uma forma ilusória, para que ele reaja de uma forma material e mortal. Então, o sofrimento, ele vem apenas da aceitação daquilo que está sendo sugerido. Então, se eu digo assim, chegou uma dor, e ao invés de, vamos dizer que essa dor, tá, gente? Eu quero dizer que você comece esse trabalho com coisas pequenas, tá? Para você não, para que você nem precise chegar nas coisas grandes, tá? Mas se você tem uma coisa que parece grande para você, na realidade não é, é tudo igual, é tudo ilusão, você também pode fazer. Mas vamos dizer que você teve uma dor de cabeça, uma gripe, qualquer coisa dessa natureza. Chegou a sugestão e você aceitou. O que é que você faz? Você corre para resolver. Então você diz assim: ah, basta eu tomar aqui um Tilenol, basta eu tomar aqui alguma coisinha e isso logo passa. Mas você acabou de se identificar como ser mortal. Essa sua decisão, ela foi uma decisão que vai ter uma consequência depois, porque você se identificou, aceitou essa condição à parte do Filho de Deus. Ao invés disso, quando você tiver uma pequena dor de cabeça, um sintoma de gripe, que tal você se questionar? Deus criou todas as coisas. Quem criou isso? Se não veio de Deus, de onde veio? Se foi criado o aceito dentro da minha mente, foi criado pela mente universal e aceita a sugestão dentro da minha mente, o que eu deveria fazer? Será que eu deveria tomar providências no corpo? Ou será que eu deveria curar a minha mente? Como? Sentando, fechando meus olhos e dizendo assim para mim: Deus criou tudo o que foi criado. E isto que eu estou vivenciando, isso que está acontecendo, essas sensações no meu corpo, essa ideia de limitação não foi criada por Deus. Eu agora não aceito lidar com algo que é ilusório. Eu agora vou curar essa sugestão que está na minha mente. Primeiramente, não aceitando ela para mim. Não dizendo, ah, eu vou agora aceitar isso e agora eu vou resolver isso lá fora. Mas eu vou sentar e dizer, por que eu aceitei essa ideia? Como poderia eu ser um ser material, finito e mortal, se o meu pai me fez como ele mesmo? Como eu posso aceitar isso? Obviamente que essa é uma barreira grande da gente quebrar na mente, não na realidade. Porque quando você viu os sintomas permanecerem, eu quero que você pergunte quantos anos você está encarnado aqui. Somente nessa encarnação, quantos anos você tem? Aí se você disser, ah, eu tenho 20, 30, 50, 60, até 85, você vai entender que por todos esses anos você foi treinado para aceitar que você é pequeno. Você foi treinado para aceitar que o teu nome é morte. Mas Joel está ensinando para a gente que a gente só é capaz de experienciar, a gente só é capaz de expressar as coisas do reino de Deus quando nós a recebemos.
Então, a partir de agora, não importa se você está com 20 ou com 85, você começa a alimentar a sua mente com as ideias divinas. Você começa a dizer para você mesmo: eu recebo a minha herança. Eu recebo a herança da minha imortalidade. Eu me recebo como filho de Deus e como aquele que não pode sofrer. Eu entendo que Deus não se alegra com o meu sofrimento. Eu entendo que eu estou fora do reino e me identificando com algo finito, algo que Deus não criou. Mas agora, hoje, eu recebo o reino. Eu recebo a minha unidade com o Pai e a impossibilidade de sofrer. Essa depressão, esses sentimentos de dor, de aflição, de angústia, essa falta, todas essas coisas são coisas que nós aceitamos, eu e você. Mas agora a gente pode acordar entregando a nossa mente a Deus e dizendo: Pai, hoje eu vou aceitar o reino, hoje eu recebo. Hoje eu recebo que sou filho de Deus. Não adianta a gente receber isso só um dia, ou só pela manhã. Porque, como eu acabei de dizer, fazem quantos anos que você, somente nessa encarnação, tem aceitado uma condição e se identificado com ela? Uma condição que te faz sofrer. É necessário que você cure a sua mente, que você coloque nela as verdades, que você alimente a sua mente com a verdade. E mesmo que os sintomas continuem aí, você vai saber que eles continuam aí porque você ainda não quebrou aquela identificação mental com esse corpo de morte. Mas que agora você se vê cada vez mais como um ser espiritual. O ser divino está sempre aí. Mas você não se identifica com ele, porque ele só pode ser conhecido quando você não aceita mais o seu ser mortal e você passa a namorar com o reino de Deus. Você começa a ter comunhão com o reino de Deus. E você começa a dizer: não, mas isso não é do meu pai, isso não vem da casa de Deus, isso não é para mim, que sou o filho de Deus. É lógico que você vai olhar para o seu corpo e enquanto você estiver nessa encarnação aqui, você sabe que o seu corpo vai mudar. E você sabe que um dia você vai desencarnar. Mas você não precisa viver para a morte, porque você pode viver sabendo que você é eterno. Quais são os planos de Deus para mim? Somente esses planos é o que eu vou aceitar hoje para mim. E aí, amados, quando você começar a ter essa comunhão e essa identificação cada vez maior com o seu ser verdadeiro, você verá que as dores vão desaparecendo. Todos os tipos de dores. A sua meditação, ela deve ser uma meditação de eu não luto contra esta dor. Então, eu tive uma experiência uma vez onde eu tinha tido uma cirurgia e um ponto, né, estava inflamado, bem inflamado. E ele começou a doer muito e latejar muito, né? E aí eu sentei, fechei os olhos e comecei a pôr a minha atenção exatamente ali naquele local da dor. E na minha mente eu dizia: eu não luto contra você, porque aí não há nada que Deus tenha criado. Então, neste momento, eu faço as pazes contigo.
Eu relaxo em Deus, sabendo que na consciência divina isso não existe. E eu silenciava, silenciava, mas todas as vezes que a dor insistia, eu voltava a meditar assim. Até que com alguns minutos essa dor desaparece até hoje. Mas eu poderia realmente ter tomado um anti-inflamatório e se isso resolveria facilmente o meu problema. Aliás, muito mais fácil do que foi para mim passar esse tempo sem lutar e meditando apenas e não dando poder a essa ideia. Mas aí eu não ganharia o que eu ganhei, que é o entendimento de que eu não sou corpo, tá? É lógico que em alguma medida, não só eu estava, porque precisei de uma cirurgia identificada com o corpo, como em alguma medida ainda estou identificada com o corpo, claro. Mas qual é o nosso objetivo? Se a gente quer ser livre e a gente quer se livrar completamente do sofrimento, quanto mais a gente entender que o corpo real é invisível, ele não está limitado a este lugar nem a esse tempo. Ele não passa sofrimento algum, porque ele é espírito. Quanto mais eu meditar nisso, quanto mais eu me identificar com isso, menos eu vou experienciar sofrimento. E também na mente, né? Também nos problemas, também nas outras coisas. Quanto mais eu me identifico com o que está lá fora, mais sofrimento aquilo me traz. Quanto mais eu penso que eu sou esse ser que precisa disso e daquilo para ser feliz, daquela pessoa, daquela condição, quanto mais eu me identifico com esse mundo ilusório, maior é o meu sofrimento. E quanto mais eu olho para dentro e digo, me mantenho em silêncio e contemplo a verdade, mais experiências da divindade, do meu ser divino, eu vou ter mais confiança, eu vou adquirir assim. Então, amado, você que continua, né, ainda passando pelo sofrimento da dor no corpo, dores crônicas e todos os outros tipos de sofrimento, se você quer liberdade espiritual, o que é que eu quero dizer com liberdade espiritual? Eu quero dizer uma liberdade que não muda, tá? Que amanhã você não vai estar precisando de remédio, ou de pessoas, ou de condições. Você precisa praticar isso. E Joel nos diz muitas e muitas vezes que um pianista, quanto tempo ele leva praticando para tocar uma música bonita para nós no piano. E nós queremos que com uma meditação ou duas já alcançar o reino. Infelizmente, para a maioria de nós isso não é possível. Mas felizmente, para todos nós, o reino de Deus está disponível a todo instante. Basta que a gente olhe para ele, né? Basta que a gente continue olhando para ele o máximo possível. Então, para que você se liberte desse sofrimento, eu te deixo essa mensagem com muito amor e gratidão. Deus te abençoe.